a conferência de hoje à tarde. Então, muito obrigada, Letícia e Carlos. Boa tarde, né, para todo mundo. E o Carlos, a gente agradece o convite. E, então, para quem não me conhece, sou Letícia, né, Zambuja Lopes, o Carlos, depois ele vai se apresentar, mas eu vou colocar aqui, então, né, a nossa apresentação, que a gente vai fazer um jogral, como na época do colégio, que era legal, né, a gente está com saudade do jogral. Vamos ver. Bom, já está aparecendo... Ah, sim, já está aparecendo a tela. Então, na verdade, o que, que a gente vai conversar com vocês, né? Nós pretendemos que seja um diálogo, aí, ao final, pretendemos fazer algumas discussões, espero que vocês anotem algumas perguntas, né? E o nosso trabalho, que eu me coloco junto, porque eu sou, então, orientadora do Carlos, né? O Carlos, então, é o Carlos Roberto Puri Martinez, o nosso mestrando, e eu estou como orientadora dele, neste projeto que tem como aporte teórico-metodológico a aprendizagem criativa. Então, nós utilizamos a teoria da aprendizagem criativa, né, para como algo que seja, então, potencial para o ensino de ciência e matemática. Nesse sentido, então, a gente tem algumas discussões que são pertinentes, né? Uma primeira discussão é que nós já estamos no século XXI, né? Se alguém não sabe, ó, nós estamos no século XXI, e o século XXI, ele tem tendências muito diferentes e bastante peculiares, né? A questões, então, principalmente de tecnologias digitais, especialmente, né, com as tecnologias de informação e comunicação, e mais atualmente se utilizando, então, as tecnologias digitais como ferramentas, né, como recursos das tecnologias de informação e comunicação. Então, essa tendência, ela deveria seguir também a tendência não só na mudança das sociedades, porque ela trouxe mudanças na sociedade, mas também em mudanças no aspecto educacional, o que a gente ainda não vê tão, assim, presente, né, das nossas escolas. Nós passamos rapidamente desse mundo analógico para o mundo digital, e isso, obviamente, que trouxe mudanças, né, qualquer mudança de tecnologia, nós tivemos lá, quando nós éramos hominídeos, os primeiros hominídeos, nós tínhamos a pedra lascada para nos auxiliar na caça, né, hoje a gente tem o celular, né, que nos auxilia a chamar a comida no iFood, né, a gente precisa lá caçar mais. Mas, enfim, são mudanças de tecnologia. E essas mudanças de tecnologia ao longo dos tempos, na evolução, ela traz também mudanças na sociedade, né? E a gente percebe muito bem isso. E mudanças na sociedade que são percebidas, principalmente no mercado de trabalho, porque hoje ele se tornou algo certo, ainda mais com a pandemia, a gente vem cada vez mais vivendo um mundo de incertezas, né? E volúvel, porque cada vez está modificando, né, as ferramentas de trabalho, né, então a automoção também trouxe muitas modificações nesse meio, no mercado de trabalho. E nós somos cada vez mais, nós, seres humanos, e o mercado de trabalho, obviamente, porque a gente não vive sem trabalho, dependentes dessas tecnologias digitais. Eu trouxe para vocês esses dados, tá, essas informações relacionadas, então, ao PISA, né, e à OCDE. O PISA, ele é, então, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Então, se vocês entrarem nesse site, né, que eu coloquei aqui, OCDE PISA, vocês vão ver que ali tem várias relações dessas que eu vou falar agora. Uma das outras mudanças muito importantes, né, que as tecnologias nos trazem enquanto sociedade são as velocidades, né, que acontecem as coisas. E o ritmo que se evolui, o conhecimento, por exemplo, cada vez mais rápido. E isso surge, né, obviamente, diariamente novas ideias e novas práticas. Mas será que isso está relacionado e está diretamente sendo visto e aplicado no ensino? Será que o ensino e a formação, né, nós, enquanto seres que formamos e estamos sendo formados para ensinar, será que nós estamos nos sustentando de acordo com essas mudanças na sociedade, né, visto que a OCDE, ela indica, né, que cada vez mais empregos que ainda não existem vão ser criados, né, e estão sendo criados,
como, por exemplo, análise de dados, né, e Big Data, enfim. Mas será que nós estamos preparados para isso? Dentro dessa perspectiva, né, a gente tem um problema aí. A sociedade digital, ela precisa de novos perfis profissionais. Mas será que a gente ainda está numa educação, a gente ainda está numa educação que ainda é analógica, ou a gente tem uma premissa de uma educação digital? Né? Essas perguntas, elas sempre nos rodeiam e nos permeiam nas nossas pesquisas. E por quê? Porque as universidades e as escolas, elas têm que educar para novos desafios, né? Nesse sentido, então, a gente faz, né, uma reflexão de que os métodos de ensino e formação, eles continuam a seguir modelos que já são ultrapassados e com pouco impacto nos estudantes se formandos, né? Hoje a gente já tem uma sala de aula que é assim, onde a gente tem uma pessoa lá na frente que fica falando, e pessoas sentadas umas atrás da outra, que nem gafanhoto, e escutando. Será que isso é atual? Né? Será que isso está relacionado diretamente com metodologias atuais para ensino, né? Métodos de ensino atuais? Então, esse é um problema que nós temos, e é um problema que nós, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tenta responder. E uma das propostas que a gente traz para discussão no nosso grupo de pesquisa são, então, essas competências para o século XXI. Então, nós estudamos essas competências de acordo com o Zabala e Arnall, né, no livro Como Aprender a Ensinar por Competências, e a partir também dos relatórios da OCDE, que nos trazem muitas informações sobre quais são, então, essas competências, né, exigidas para o século XXI. Uma delas, e uma das mais importantes, é ter, né, instigar o pensamento crítico. E o pensamento crítico, então, como capacidade de ler, interpretar e avaliar informações novas, o que vai afetar diretamente o nosso processo de cidadania, no nosso processo de comunicação, nossas trocas de comunicação e literacia digital. A resolução de problemas, né? Problemas no sentido de problemas investigativos, né, que nos trazem, então, melhores condições e capacidade de tomar decisões e implementar as melhores soluções para problemas cada vez mais complexos. E isso também está relacionado com a comunicação, derivação, colaboração e literacia digital. Vejo que literacia digital, praticamente, ela está quase todas as competências, né, do século XXI. A produtividade, no sentido de capacidade de ser produtivo e aliar a nossa produtividade às competências digitais. E aí entra, então, né, mais uma vez, a literacia digital. E a literacia digital, então, ela pode ser construída, né, pelo processo de criatividade, que também é uma das principais competências do século XXI, listados pela OCDE. E a criatividade, então, a capacidade de desenvolver, a partir do zero, novas soluções para problemas emergentes. Cada vez nós temos problemas, né, a enfrentar, e cada vez teremos mais. E como que a gente vai fazer isso, né? Com uma educação 1.0, com uma educação 4.0? Então, a comunicação, intervenção e literacia digital, ela vem nos desacomodando, digamos assim, de alguma maneira, né, dentro do contexto educacional, e por isso, então, que eu provoquei o Carlos, né, para a gente, então, pesquisar essa ideia de aprendizagem criativa, e como que a gente vai, então, transpor isso para processos de ensino e aprendizagem, né, o processo de ensino e aprendizagem. Então, agora o Carlos vai conversar com vocês um pouco sobre a pesquisa que ele está realizando, né? Carlos, tudo contigo? Boa tarde, meu nome é Carlos Puio Martinez, né? Eu sou orientando da professora Letícia, como ela apresentou no início. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ah, que bom. Bom, o cerne dessa pesquisa é a aprendizagem criativa, né? Então, ela é uma abordagem pedagógica que propicia ali, estimula muito a criatividade, a imaginação, a colaboração e o despertar dos alunos, pelo interesse deles pelo conhecimento. Pode passar, Letícia. Então, é importante, né? Os estudantes que nós vamos formar, eles vão trabalhar em alguma função que não existe ainda, né? A Cat Davidson,
no livro Now You See It, perdoe meu inglês, né? Ela diz que não haverá, que haverá um confronto em situações novas e inesperadas durante toda a vida. Então, esse estudante ele tem que estar preparado para isso. E com essa educação que nós temos hoje em dia, torna-se um pouco difícil, né? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre o livro, que fala muito sobre, do Mitchell Resnick, que foi o cara que pensou, né, a aprendizagem criativa. Então, ele descreve que a melhor invenção foi o jardim de infância, durante as minhas leituras do livro, né? Pode passar, Letícia, para o próximo. Então, ele é um professor do MIT, né? É líder da comunidade Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação que permite criar histórias, animações de jogos e outras produções, todo feito através de comandos de blocos prontos que devem ser agrupados para que o personagem execute alguma ação, faça algum movimento na tela, né? Ele também dirige o grupo Lifelong Kindergarten, né? Ocupa também a cadeira de professor Lego do Papert do MIT. Já vamos entender por que tem o nome do Seymour Papert nessa cadeira. Trabalha com o grupo Lego, e acabou desenvolvendo com eles também o kit de robótica do Lego Mindstorm, e é cofundador do Clubhouse Network, que são centros de aprendizagem extracurriculares, né? E interessante que as influências do Resnick, né, ele se refere muito no livro a Friedrich Froebel. Não sei se é essa a pronúncia, porque meu alemão não é muito bom, né? Então, ele abriu o primeiro jardim de infância, né, na Alemanha em 1837. O Marcelo está rindo, mas é verdade, Marcelo, meu alemão não é muito bom. E ele faz referência várias vezes ao Friedrich, né, que foi uma ideia sensacional, né, na perspectiva dele, né. Então, nós temos ali, ele tem grandes referências, né, que são Piaget, né, o Seymour Papert, com o construcionismo, né, e aí, o que acontece? Ele fez uma prática eu fiz uma prática utilizando o software, não, pode voltar, Letícia, ainda é isso aí. Ele tem um Lego como primeiro grande projeto, que foi vinculado à linguagem Logo, né? Não sei se vocês já se depararam com essa linguagem, mas ele é muito interessante. Na minha graduação, inclusive, eu fiz um trabalho sobre isso, com a construção de figuras geométricas. É muito interessante, né? Utilizei o livro de Educação Matemática da Stella Kaufmann, né? Então, esse é o Resnick, né? É um cara muito dedicado à educação, né? Embora trabalhe com muita tecnologia. Pode passar, agora sim. Então, quando a gente pesquisa sobre a aprendizagem criativa, a gente encontra o conceito de dar significado ao que se aprende, né? Colocar a mão na massa, aprender fazendo, experimentar, imaginar, desconstruir e reconstruir, né? Hoje nós temos uma abordagem na sala de aula que ela não propicia esse tipo de atitude, né? Se nós formos comparar a partir ali dos anos iniciais do ensino fundamental com o jardim de infância, fizermos essa comparação, nós podemos ver que há ali um tolimento nessa criatividade, porque os alunos são colocados, como a Letícia citou, colocados em fila e fica uma pessoa lá na frente falando, né? Se nós comparássemos as salas de aula do ensino fundamental, do médio, enfim, em comparação com o jardim de infância, nós vemos que a sala de aula não propicia esse tipo de coisa, né? Ela não tem esse apelo para a criatividade. Tu só tem as classes e os teus livros. Tu não tem outros materiais para poder utilizar, né? Então, e o professor fica de frente para a classe e transmite a informação apenas. Não há uma interação maior entre os alunos, né? E ela não é uma abordagem que supre a necessidade do século XXI. Né? Nós precisamos de pessoas criativas, precisamos de pessoas que resolvam problemas, pessoas que desconstruam e reconstruam, pessoas que experimentem, e nós não estamos formando alunos com esse perfil. Então, como
vão surgir novas profissões que nós nem temos ainda, não podemos ainda nem conceber quais seriam, fica difícil de formar um profissional que possa suprir essa necessidade do mercado. Pode passar. Deixa eu fazer uma pergunta antes, né? Aonde que nós podemos encontrar essa forma de ensinar, né? Agora sim. Bom, tudo isso que eu descrevi acontece no jardim de infância, né? Então é a base de toda a educação. E quando nós temos nesse ambiente, nós temos um modelo educacional baseado na interação. E é dada a oportunidade de interagir com brinquedos, com materiais de artesanato e outros objetos. Se nós nos reportássemos agora ao ensino fundamental, nós não temos mais essa interação, né? Assim, com essa liberdade, né? Então, isso acaba tolhindo a criatividade dos alunos. Então, nós podemos perceber pela foto que há diferença de estímulo, né, da criatividade, na comparação com a sala de aula tradicional. O ambiente, então, ele não é propício para que o aluno se desenvolva com essas características, né? Pode passar. Então, aprendizagem criativa, então, vamos supor que duas crianças comecem a brincar com blocos de madeira, né? Isso é uma situação que o Resnick traz no livro dele, né? É interessante que essas crianças vão interagindo e vão construindo uma torre nesse processo, né? E essa torre desmorona, né? Não sabemos ao certo o que acontece, né? Então ali estão montando essa torre, né? Pode passar, Letícia. E aí, depois de uma breve discussão para saber quem é que teve a culpa de derrubar a torre, foi você, fui eu, né? Então, eles decidem construir uma torre mais forte. Pode passar. E aí, então, é que entra a figura do professor e ele vai trazer o quê? Ele traz subsídios, né? Mostrando que é possível construir uma torre de uma forma diferente, com uma base maior, com uma sustentação melhor, uma torre mais aprumada, no sentido vertical, né, utilizando as peças certas. Então, né, o professor é uma figura importante ainda na aprendizagem criativa, mas não é ele a figura central, né? Pode passar. Aí, o que acontece? Nós temos o Resnick pensou em uma espiral de aprendizagem, né? Então, o aluno imagina, cria, brinca, compartilha, reflete, e em cima dessa reflexão, ele começa a imaginar um outro andar, né? Em cima desse conhecimento, ele constrói outro conhecimento mais importante ainda. Pode passar. Então, aqui, o que seria o imaginar, né? No processo de imaginar a torre, então as crianças vão imaginando algo que podem desenvolver. No segundo passo, então, é criar isso, né? Então, através da imaginação, você coloca isso na prática, né? Então, as crianças transformam as ideias em ações, criando algo, né? Depois elas vão brincar, né? Então elas interagem, fazem experiências constantemente com as criações, tentando construir algo mais, né? Vão tirar peças dessa torre, vão colocar outras peças diferentes, então vão interagindo com esse experimento. Depois eles compartilham, né? Então vai haver uma criação de histórias, vão fantasiar em cima desse novo aparato que foi construído, e aí então entra o professor com a reflexão para que se alcance um patamar novo no aprendizado, né? Certo? Pode passar, Letícia. Depois ele também desenvolve 4 pilares, né? Que são projetos, paixões, parcerias e pensar brincando. E o que me ocorreu, né? O meu projeto, ele vai ser aplicado, né? Vou adiantar um pouquinho, né? Ele vai ser aplicado no ensino técnico. E, pensar brincando para um adulto fica estranho, né? Então, eu substituiria, se fôssemos utilizar isso na graduação, no ensino fundamental, eu substituiria por experimentar, né? Fazer a experiência em si.
Pode voltar lá, Letícia. Então, os projetos são aquelas coisas que nos interessam, né? Que nós pesquisamos. Um exemplo seria a domótica, ou sobre jardinagem, ou sobre como cozinhar, né? São coisas que nos interessam. Então, esse seria, na perspectiva do RESIC, esse seria o projeto. Depois, a paixão. Então, sempre que fazemos aquilo que nós gostamos, trabalhamos muito mais, e há uma dedicação maior, né? Então é interessante que quando a gente se apaixona por algo, sei lá, a Letícia gosta do meio ambiente, o Marcelo gosta da matemática, né? A Pamela gosta lá do canal do YouTube dela, é apaixonante isso para ti, né, Pamela? Pois é interessante. Então, essa paixão que o Resnick traz, né? E aí depois tem as parcerias, então, é preciso estabelecer parcerias, tanto na mesma área como de outras, que possam agregar outros olhares. Por exemplo, se a Letícia gosta de jardinagem, eu gosto de automação, por que não juntar essas duas áreas? Né? A gente pode fazer um jardim que seja, que tenha... pode ser uma cobertura automática, pode ser o sistema de medição de umidade desse jardim, então vai decidir qual horário do dia é melhor para colocar mais água nas plantas, se é preciso, quanto de água necessita. Então essas parcerias, elas agregam, não precisam ser parcerias fixas, podem ser parcerias momentâneas, podem ser troca de ideias, mas isso é importante para que se construa um conhecimento sólido, né? E depois o pensar brincando, que essa é a parte mais legal, né? Que é experimentar o que foi desenvolvido, né? É testar o que já o aprender, é discutir o que deu certo e o que não deu certo também, porque isso torna-se aprendizado para um próximo passo, um próximo patamar, né? Tá? Pode passar, Letícia. E aqui o que acontece, né? Eu fiz um projeto numa escola, pode passar. Eu dou aula de robótica, né? Dava até então aula de robótica em 2019, presencialmente, utilizando materiais reutilizados de eletrônica. Então, pegávamos materiais de eletrônicos obsoletos, os alunos levavam isso para a aula e nós desmontávamos, né? Era aquela festa, aquela bagunça, e aí nós fazíamos outros objetos com esse material, né? Então, esse projeto foi aplicado, que é um robô desenhista, né? Então, ele foi aplicado no ensino fundamental, no segundo e terceiro ano, numa escola particular, da Martim Lutero, em Guaíba, que é da Rede Ubra. Então, propôs um desafio de construir um robô que desenhe a partir de material reutilizável. Então, o que nós utilizamos? Canetinhas, utilizamos pedaços de fio, utilizamos tampinha de garrafa, motor de leitor de CD, uma embalagem de sanduíche. Então, eles tinham que trazer esse material para nós, trazer uma unidade de CD velha e tal, que a gente pudesse desmontar isso e para poder utilizar. Pode passar. Agora no videozinho acho que vai aparecer também, né? Isso aí, aparece ele funcionando. Uma embalagem de sanduíche, pode ser uma triangular de pizza, o que tu achar que pode ser usado como base. Uma bateria de 9 volts, um clipe de uma bateria velha, né, que é a parte dos terminais, a gente reorganizou ele, soldou aqui. O que acontece? Quando o motor usa a tampinha curado no centro, eu uso ele como roda. Assim, ele está com um movimento excêntrico, né? Então, vai provocar o quê? Vai movimentar pela excentricidade do motor e ele vai fazer desenhos aleatórios ali. Então, olha só. Esse aqui está soltando. Deixa eu pegar esse aqui, tá melhor. Vou passar para o outro, que aí o outro aparece melhor. Sim. Isso aí foi numa aula que a gente teve de ciências do meio ambiente. Ciências para o ambiente. Isso aí. Tem uma fitinha aí, não?
Então, ali no E esse início... robô, as crianças que fizeram, né? Isso aí, exatamente. As crianças fizeram um robozinho, né? A gente foi orientando como tinha que fazer, mostramos o modelo e fomos desenvolvendo até chegar nesse robozinho. Ali no início do vídeo eu estava dando uma orientação, né? Que quando você coloca a tampinha e utiliza ela com o centro, você tem uma rodinha. Quando você usa ela fora do centro, ela provoca, quanto maior a distância ali do centro, né, uma vibração maior ou menor, né, então, e aí ele faz esses desenhos aleatórios. Então, ali a gente utilizou a bateria recarregável, eu falo no início do vídeo ali, que a gente desmonta a bateria, utiliza o terminal mesmo da bateria velha como clipe para ligar uma próxima bateria, né? Então, a gente pode utilizar ele ao contrário, que é o que se faz hoje, em vez de estar comprando um clipe que custa aí R$1,50, então a gente reutiliza ali uma própria embalagem de sanduíche e as canetinhas, né? Então, o motor é retirado de um leitor de CD ou de um equipamento qualquer que você queira desmontar e tenha isso, né? Que é importante ter. E os fios são utilizados no próprio equipamento, né? Ó, a Cíntia, o filho dela quer tá bom, pode passar, Letícia. E aí, o que acontece? Esse é o meu trabalho, né? Vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, que é uma estação de experimentos para o desenvolvimento de objetos educacionais auxiliares ao ensino de ciências. Então, dada a situação que as escolas passam, com desaparelhamento, falta de materiais, falta de espaço, falta de cadeiras, por que não propiciar para os alunos algo que fosse simples, experimentos simples e que pudessem trazer uma vivência, uma experiência para esse aluno, né, para que ele possa, num futuro bem próximo, que ele possa desenvolver a criatividade, o professor também pode, a partir do experimento, começar a desenvolver outras áreas, né, outros experimentos um pouco diferentes. Pode passar, Letícia. Então, o que acontece? Agora eu vou mostrar os experimentos ali, mas antes, essa parceria, eu fiz a ideia é desenvolver esse trabalho justamente com os meus alunos do ensino técnico, né? E aí nós elencamos alguns experimentos que, para poder delimitar um pouco o trabalho, porque senão fica muito abrangente e não teríamos perna para escrever sobre tudo isso. Pode passar, Letícia. Então, aqui nós temos um detetor de umidade, né? Então, é um experimento para a área de biologia, né? Ele vai detectar a umidade e quando ele detecta um valor determinado, né? Acontece que ele dispara um alarme. Então, nós temos ali alguns transistores, que são aqueles BC548, não sei se vocês estão podendo ver. Temos ali resistores, um capacitor ali, aquele C1 é um capacitor, o R1 e R2 são resistores, Q1, Q2 e Q3 são transistores que são muito simples e você consegue encontrar compatíveis em vários aparelhos, né? Uma chave S1 ali, lá em cima, isso, e temos ali uma bateria, né, que pode ser substituída daqui a pouco por batatas. Depois eu vou explicar o que acontece, né, para se ter ali 3 volts. E esse experimento, então, ele serviria para o professor de biologia, se ele quiser trabalhar com a questão da jardinagem, se ele quiser trabalhar com detecção de umidade no próprio solo, ele pode trabalhar com esse experimento, né? Até o professor de física, né? Se ele tiver vontade de trabalhar a interdisciplinaridade, juntar as disciplinas todas, né, o professor de matemática também poderia fazer isso, professor de química, então todos eles poderiam trabalhar com esses experimentos sem problema nenhum. Pode passar. Nós temos aqui, então, uma chave acionada por luz. Então, esse aqui seria um experimento de física,
Então, trabalharíamos ali também com materiais. Ali os símbolos estão um pouco diferentes, mas nós temos ali R1, RV é um potenciômetro, R1 e R2 são resistores, o LDR, que é um resistor dependente da luz, então ele modifica a sua resistência conforme a luz incide sobre ele, então poderia ser trabalhado isso, né? Temos ali também um relézinho ali, que é o RL1 ali, que vai fazer a comutação de ligado para desligado, né? Poderia trabalhar de várias formas, né? Então, é um sensor de luz na realidade, então eu poderia juntar esse experimento da chave acionada por luz com o experimento aquele do sensor de umidade. Seriam 2 sensores para manter uma horta com umidade suficiente, né? Então, sem precisar que o aluno tivesse todo o tempo lá regando essa horta, né? Então, durante a noite, ela funcionaria automaticamente, né? Pode passar, Letícia. Pois a gente tem aqui um experimento eletroquímico, né, que é o experimento com batatas. Inclusive, quando eu fui professor do Senai, eu propus para os alunos uma turma de eletricidade básica, há muitos e muitos anos atrás, e o aluno me trouxe uma calculadora dessas de 1,99 com uma reguinha cheia de batatas, com coisas espetadas, e o negócio funcionava. Assim, nossa, um negócio muito legal. E aí eu lembrei disso, né, que eu acho que é possível nós substituirmos as baterias, estamos fazendo experiências em cima disso, né? Mas é possível substituir as baterias dos experimentos por batatas, que é muito mais barato, né? Então a gente pode trabalhar aí a química, né? Eu já não sei também, né, Letícia? Daqui a pouco por limão, por abacaxi, por qualquer outra fruta ou outro legume, né? Que seja mais barato que uma bateria, né? Mas é possível trabalhar, então, a área de ciências, né? Então, trabalhar física, química, biologia, né? E aí eu propus, a gente conversou, como é que nós poderíamos trabalhar a matemática, né? Então, aí foi atrás de um experimento, e esse de correntes de Foucault, né? Que é interessante, que a velocidade que o ímã, se você colocar um objeto de metálico com o mesmo peso, com as mesmas dimensões desse ímã que está aparecendo ali, que o ímã que você vai usar, e isso passa por dentro de um tubo de cobre, o elemento metálico vai passar numa velocidade x, mas o ímã, segundo o autor do experimento, vai ter sua velocidade reduzida, justamente pelas correntes que se formam no tubo de cobre, né, e diminuem a velocidade desse ímã caindo. Então, a ideia aí é trabalhar a matemática, né, para poder calcular a velocidade, calcular, através, né, das expressões matemáticas, calcular essa velocidade, certo? Pode passar. E é isso, assim, é uma apresentação rápida, né, sobre E aí, eu acho que se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar, né, Letícia? E o interessante que a gente faz também bastante é usar a reutilização, né? Pega os materiais eletrônicos, né, e faz, então, o reuso, né, o upcycling desse material. Isso é bastante interessante também. Sim, todo o material que nós pretendemos utilizar ali vai ser retirado de equipamentos obsoletos, né, que não... Então, gosto muito de trabalhar com isso, porque é dado um outro destino, né, aquele material que vai virar um poluente lá adiante, né, então é importante, né, desde daquela nossa aula sobre quanto é que custa a nossa pegada ecológica, aquilo me bateu muito forte, né? Então é isso. A gente tenta aliar todas as áreas, né? Tentar aliar todas as áreas da ciência e matemática. Isso aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos disponíveis, por enquanto. Aproveitem. A Lucimara perguntou se você pode explicar novamente aquele experimento da biologia, não compreendo como faz. Posso, pode voltar, por favor?
Bom, esse aqui é um detetor de umidade. Deixa eu ver quem é a A pessoa. Lucimar. E Lucimar, esse é um detetor de umidade, né? Então nós temos ali um circuito eletrônico e ele, através ali dos terminais X1 e X2, ele faz a detecção de umidade. Então, ali embaixo, onde diz FTE, isso, aquilo ali é um alto-falante, né? Então, o que ele faz? Ele vai te avisar com um sinal sonoro, quanto mais umidade, mais barulho ele vai fazer, né? E dá para aliar com esse outro aqui, né? Porque daí você tem 2 sensores. Você tem sensor de luz e o sensor de umidade. Aí, quando falta umidade, ele vai apitar. Quando está úmido, ele não vai apitar. Seria isso? É como se a planta falasse contigo, né? Eu quero água, né? Então, isso tudo você pode encontrar, esses componentes todos é possível de encontrar em materiais eletrônicos, né? São todos materiais comuns, né? Porque a ideia do experimento, da estação de experimentos, é que todos os alunos passem, né? De forma experimentem cada um deles, né? Não que um professor pudesse juntar todas as áreas, né? Trabalhar essa interdisciplinaridade. Então, que o aluno começasse pelo detetor de umidade, depois fosse por chave acionada por luz, depois fosse para o outro experimento, e assim, para que todos os alunos passassem pela eletroquímica, né? Passassem por todos esses experimentos para ter essa vivência, né? Para que se fomente a criatividade, né? Que se possa criar um profissional, né, fazendo um link lá com o que a Letícia falou, do profissional do século XXI, que ele possa resolver problemas, né, que ele tenha esse discernimento, tenha essa capacidade, né. Tu queria perguntar alguma coisa, Lucimara? Boa tarde, adorei, Carlos, essas ideias. Mas, assim, o sistema lá é fio e pilha? O que tem ali? É umas plaquinhas? Pode voltar lá, Letícia. Pode voltar lá Isso. Eu não sei como é que faz. Isso aqui você pode usar uma protoboard, que é uma placa cheia de furinhos, né? E você tem uma aí? Tu sempre tem uma do lado? Não, pior que não. Mas eu posso mostrar depois, posso te mandar uma foto, Lucimar. Mas tu pode utilizar uma protoboard, que é uma placa de prototipagem que a gente utiliza, né, no curso técnico. É aquelas verdinhas, eu acho que deve saber. Isso, é cheio de furinhos, né? E você conecta o componente ali, e aí ele funciona. Você faz as pontes com fios, com fio próprio para isso, ou o próprio cabinho desses de rede de computador, você descasca as pontinhas e espeta ali, e ele faz todas as conexões para ti, né? E os componentes são super fáceis de usar, assim, né? Vai estar descrito como usar, quais as melhores formas. Carlos Diego quer falar. Carlos Diego entende. Peraí. Olha ali, ó. O Lucas tem ali uma plaquinha, ó. Olha ali, Lucas tem ali uma, ó. Abre o microfone, Lucas. O Carlos Diego também, então agora... Essa daqui é um presente que tu me deu, lembra? É mesmo, cara, é verdade. É verdade. O Lucas, quase teve uma morte por causa dessa placa, eu lembro. Eu vou te dar uma também, pode deixar. Tá bom. Ó, o Carlos queria falar alguma coisa, Carlos Diego? Carlos? Eu tenho um kit que é da Google Board, que é tipo um Arduino, né? Sim. Ele tem a placa o sensor que tu espeta na terra, né? Daqui, sim. E daí ele também mede a umidade, só que daí nele tu liga na plaquinha, né? Sim. Daqui eu montei o carrinho, ó. Sensor de proximidade. Mas a gente trabalha bastante, assim, química, física e biologia junto. Agora a gente, por exemplo, está fazendo um projeto que justamente é uma horta. Legal. Uma questão de automação, né? Para luminosidade, para ligar e desligar, para irrigar, para coisas do tipo, né? E funciona muito bem, os alunos gostam bastante. Legal. E sabe, Carlos, que o Estado recebeu, né, eu dei alguns treinamentos pelo Estado aí, o ano retrasado, acho que foi 2019, um treinamento de robótica, fui a Pelotas, fui a outras cidades, né, e as escolas receberam kits de robótica, tinha um que era um 4WD,
que é com 4 motores, e o outro 2WD, uma coisa assim, que é todas um Arduino maior, né, o 2560 e um Arduino Uno. E as escolas receberam alguns desses materiais, então tem resistores, tem coisas, né. Se é uma escola estadual aqui do Rio Grande do Sul, provavelmente, se não recebeu, vai receber esses kits. E tem alguns itens ali que são bem legais, que você pode usar nas aulas, né? É só chegar lá para o diretor, só preciso do kit e tem muita coisa para desenvolver. Tem uma plataforma, inclusive, que o Estado contratou para desenvolver a robótica, né? E esses experimentos. E, professora Cláudia, pessoal, só para dizer para vocês que o Lucas já estacionou ali, porque a nossa disciplina, que é de ciências para o ambiente, né, a gente tenta agregar todas as áreas da ciência, mais a matemática, para trabalhar questões ambientais, né. Então, eu sempre provoco eles, né, nesse sentido. Então, a gente sempre traz, e o projeto do Carlos, ele nasceu nessa disciplina, né, então a gente sempre traz, a gente tem um problema, né, e a gente resolve. Como que a gente resolve? Utilizando alguns experimentos. E aí nós tivemos, as aulas eram praticamente todas com experimentos, né? E aí foi bem interessante, assim. Eu queria chamar a atenção que eu tenho ouvido muito sobre os professores do ensino médio não estão acostumados a trabalhar com projetos, né? O novo ensino médio vai exigir uma mudança. Sim, vai exigir uma mudança, né? É um currículo mais aberto, é um currículo, evidentemente, todo currículo tem seus defeitos, né? Porém, nós não podemos ficar com esse discurso de que os professores não estão preparados para trabalhar por área, para trabalhar por projetos, para trabalhar com o problema, pega o problema, estuda, esmiuça aquele problema, analisa soluções, discute, busca alternativas, né? Compõe alternativas, discute com um grande grupo. É isso que nós estamos sempre defendendo na educação, que deve ser feito. E como tem essa proposta do ensino médio, nós precisamos botar em prática esse olhar, né, da pesquisa, do aluno protagonista, do professor orientador e mediador, do uso de recursos, do aluno investigando, mas realmente buscar problemas, né? Buscar caminhos que façam os alunos aprender. E eu estou convicta de que trabalhar nessa perspectiva do STEM, que é tu buscar alternativas e pesquisar alternativas, né? Claro, o professor está ali, ele está fomentando o conhecimento. Se o aluno não avança, tu avança, né? Tu vai trabalhando com esses alunos. Eu acho que isto é uma proposta que é difícil de ser feita, sem dúvida nenhuma, mas é o caminho para motivar os alunos, para eles realmente irem atrás de soluções, de criarem competências, né? Eu continuo entendendo que um estudante da educação básica precisa desenvolver competências, sim, né? Ele precisa saber fazer, ele precisa estar motivado para fazer, e essa motivação é o querer fazer, né? Porque a competência tem esses três aspectos, né? É o conhecimento, é a habilidade de fazer, né? A prática e o querer fazer. Então, são aulas assim que nós estamos defendendo, né? Então, por mais difícil que pareça, esse é o nosso caminho, né? Não tem solução. Isso aí eu posso ir atrás e buscar. A Evelise levantou a mão. Uhum. Oi, Evelise. Tá sem a voz. Acho que o microfone não está ligado. Não sei. Não estou te ouvindo. Tu tá com o volume muito baixo, Evelise, quem sabe é isso? Evelise, tenta colocar um fonezinho de ouvido no conector do computador, depois tira, pode ser que ele reestabeleça a comunicação, né? Comigo às vezes acontece isso também. Talvez melhorou agora? Agora foi.
Agora foi, entendeu? Evelise? Evelise, na escuta, Evelise? Evelise, vou deixar o Jonathan falar, então. Jonathan. Oi, não, é que a prof. Cláudia falou ali sobre o novo ensino médio, né? E na hora em que o Carlos estava falando e apresentando, em diversos momentos, assim, eu lembrei, porque agora estamos trabalhando com o novo ensino médio e a BNCC, né? Ela fala muito de tu trazer o aluno ao protagonismo, além daquele bloco obrigatório que terá de conteúdo dos itinerários formativos, né? E aí, eu imaginando, assim, um trabalho como o Carlos estava falando de desenvolver e poder abranger a matemática, de poder abranger a física, de poder abranger a química, de como isso seria interessante, né? Porque você consegue, por exemplo, dentro de um itinerário formativo, e muito além do que simplesmente você passar o conceito, o conteúdo, mas você conseguir trazer dentro de uma aplicabilidade a construção Não sei do se agora conhecimento. está melhor? Te ouvindo, sim, estamos te ouvindo agora. Então, eu achei muito legal, assim, Carlos, esse teu trabalho, porque ele vem bem de encontro, né, como o Prof. Cláudio falou, ao que traz a ideia do novo ensino médio, ao que está lá na BNCC. Eu até estava procurando aqui no projeto que eu escrevi ontem, uma parte sobre o objetivo, um dos objetivos da BNCC, que daí que liga quase o que tu falou, assim, tá? Mas que um dos objetivos está associado ao deixar que o aluno, né, raciocine, represente, comunique, argumente o que ele estuda. Uhum. Então, é muito do que tu falou, deixar o aluno raciocinar, pensar e refletir sobre aquilo. Ele fazer uma conjectura sobre o que ele desenvolveu ou que ele está vendo ali. Então, achei sensacional. Exatamente isso, João. Uma coisa importante, assim, para complementar, né? O professor é esse que vai dando suporte de conhecimentos acadêmicos, e ele vai utilizando, né, e refletindo sobre esse conhecimento e da prática, então teoria e prática, né? Claro que o papel do professor continua sendo aquele professor que leva, que media o conhecimento. Sim. Né? Isso sem dúvida nenhuma, mas com uma metodologia diferenciada. E nós precisamos perder o vício de dizer que não estamos preparados, porque ninguém nunca vai estar preparado para fazer projetos, porque é muito difícil, mas é o caminho, né? E também essa proposta do novo ensino médio, dos itinerários formativos, ela é difícil, gente, mas um currículo mais aberto, com possibilidades diferenciadas, que os alunos vão estudar dentro dos seus interesses, é muito interessante. E é o caminho para os alunos não desistirem. Porque se nós formos pensar aquelas aulas, né, todos os dias, todos tendo a mesma aula, o mesmo conteúdo, eles não se formam de maneira igual, porque eles também não estão aprendendo de maneira igual. Então, vamos mudar, vamos nós abrir a nossa cabeça, né, de chegar na escola e conversar com os professores que estão mais fechados com essa proposta, esquecer às vezes, porque às vezes a gente confunde o ruim com o bom, né? Então, tem coisas boas nessa proposta, que é isso, é o currículo aberto, é o currículo com projetos, é os alunos investigando, sendo mais autônomos, mais protagonistas da sua aprendizagem, o professor mediador. Ah, mas e o ruim? Bom, o ruim nós vamos tentar resolver, porque ruim também estava da outra forma. Também tinha coisas ruins, né? Tinha coisas boas e tinha coisas ruins. Então, nós temos que trabalhar para que essas coisas melhorem, que a escola melhore, que o aluno se para aprender a trabalhar, né, se desenvolver, isso é muito importante. Vamos deixar isso. A Tatiane falou aqui, ó, com essas propostas, os alunos demonstram mais engajamento, exige mais do professor, mas vale a pena. Aí depois a Lívia colocou que fazer projeto é caminho sem volta, adrenalina pura. E né? A gente depois não quer largar. E para nós se torna...
E para nós se torna uma aventura também, porque tudo fora da escola é mais atrativo do que a escola, do que ficar sentado um atrás do outro. A gente precisa trabalhar de uma forma diferente, precisa trabalhar isso, né? E a grande chance, como a professora Cláudia falou, a nossa grande chance agora é esse novo ensino médio. A gente pode mudar, virar esse jogo a nosso favor. Tatiane? Oi? Olá, boa tarde. Primeiramente, Boa tarde, Carlos, parabéns pelo teu trabalho, estou encantada. Obrigado. Bem próximo daquilo que eu e o professor Yakshan também estamos trabalhando, né? E ouvindo vocês falarem, assim, da questão da proposta do ensino médio, eu trago um pouquinho essa proposta para o ensino fundamental, porque o meu projeto, ele vai ser aplicado em turmas de 6º e 7º anos, né? E eu vou trabalhar, então, grandezas e medidas, mas utilizando a tecnologia, utilizando a questão de identificar a umidade através do sensor. A gente vai fazer a aplicação, então, né, de um implemento numa horta. E aí eu trago essa realidade lá para uma escola de zona rural. Para os alunos da escola de zona rural, é muito comum trabalhar numa horta, porque eles têm isso em casa, né? Faz parte da vivência deles. Mas aí a nossa proposta vem, então, em trazer a tecnologia para dentro daquilo que eles já estão acostumados a fazer, né? E como ensinar matemática, então, utilizando o contexto, utilizando o dia a dia deles, e então inserindo a tecnologia. É uma proposta muito desafiadora, mas é bem aquilo que eu escrevi, assim, dá trabalho para o professor? Dá, mas o aluno, ele se engaja muito mais, sabe? Para os meus alunos, eu só comento, a gente vai fazer a aplicação do projeto esse mês, né? Eu só comento como vai ser, a gente vai poder aprender grandezas e medidas de uma forma diferente, a gente vai aprender a transformar segundos para minutos de uma forma diferente, não só no quadro. Eles têm ansiedade, por isso eles querem aprender, né? Então, realmente, dá trabalho, mas vale muito a pena. Só uma contribuição. É que nós temos que aprender também, né, pessoal? Não é fácil ir para a sala de aula achando, eles vão fazer alguma pergunta que eu não sei. Mas é isso. Mas a gente vai buscar junto, né? Claro, vamos estudar, nós temos essa capacidade, né? Nós estamos preparados. Vencer os medos, né? O medo do novo, de metodologias novas. E vencer o medo de achar, tem muito professor que eu já vi, por exemplo, que os alunos sabem mais, né? Não é que os alunos sabem mais, cada um sabe uma coisa, então a gente aliando aos conhecimentos, a gente vai indo, né? Eu me lembro muito do mestrado da Helenise, nesse sentido que os alunos foram assistindo vídeos do YouTube quando eles já estavam programando no Scratch sozinhos, né? Então, é só você orientar eles que eles são... Eles vão sozinhos, né? Eles vão sozinhos, é muito interessante. A gente tem que perder um pouco esse medo de achar que essa marca, que o professor tem que saber tudo. Eu acho que eu sempre faço um exercício de humildade na sala de aula, né? Eu sempre digo, olha, pessoal, o dia que vocês me perguntarem algo e eu não souber, não tem o menor problema, eu vou dizer para vocês que não sei, mas trago a resposta na semana que vem ou na próxima aula, porque eu não tenho que saber tudo. O Google tá aí, sabe tudo. Utilize o Google, perguntem para mim se eu não sei, talvez seja isso, talvez seja assim, talvez seja verde, talvez seja vermelho, mas não é uma obrigação mais do professor saber tudo, né? Nós não somos deuses, né? Somos humanos, né? Não precisamos que nem Júlio César, és apenas um humano, és apenas um humano, né? Não precisamos de alguém que fique gritando no nosso ouvido isso, né? A Evelise voltou. Evelise? Oi, acho que agora Oi. sim. Sim. Então, assim, desculpa ali as intervenções. Primeiro eu queria dizer que achei muito legal o trabalho, estou bem empolgada também. Em caso, nós vamos ter que conversar algumas coisas aí para minha escola também, tá? Tá certo, porque eu já faço algumas coisas nesse sentido de querer juntar, né? É uma coisa muito típica do fundamental na área de ciências. A gente tem ali muito misturado química, física e biologia, e aí... Eu, por exemplo, assim, eu tenho formação em biologia, acabo tendo que buscar conhecimento em química e física porque as coisas se atropelam, né? A gente precisa estar envolvido com tudo junto. Mas uma coisa que eu queria juntar, o que vocês apresentaram com uma última fala que eu tinha ouvido da professora Cláudia antes de cair, é que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, então, que esse não só o novo ensino médio, mas a própria BNCC, formatando ali o fundamental, tem nos trazido de poder ampliar, né, as nossas possibilidades na sala de aula.
E a gente tem, assim, que batalhar de abrir esse espaço na cabeça da comunidade escolar também, né? Porque eu me sinto ainda muito pressionada pelos pais. A gente começa a fazer uma coisa diferente e vem sempre aquela pergunta, mas e a aula? E o conteúdo? E essa matéria? E eles não conseguem ainda ter esse alcance de ver quanta possibilidade a gente tem se a gente juntar tudo isso. Essa semana está tendo as Olimpíadas, né? E aí tem um mundo ali acontecendo, a ciência ali mostrando várias coisas, várias possibilidades, não só para os atletas, como para o público que não está lá presente, mas que essas coisas vão chegar para a gente. E aí eu aproveitei isso, essa semana está perfeita, estamos voltando do recesso, vamos trabalhar essas coisas na sala de aula, não sei o quê. E assim, 3 pessoas já me interpelaram, mas a senhora não vai dar aula, professora, essa semana? Vai ser só as Olimpíadas? Não, a gente está dando aula, a gente está vendo um monte de coisa ali, né? Um monte de coisa acontecendo. Então, acho que isso ainda está nos prendendo, sabe? A gente tem que buscar nosso conhecimento, buscar nossa formação, despertar isso nos nossos alunos e tem que convencer o pai que o que tu está fazendo vai servir para a aprendizagem do filho dele, que não é só uma matação como eles imaginam que é. Vou fazer uma sugestão, eles façam um mapa conceitual, né, das temáticas e dos conteúdos que se trabalham com essas temáticas. Porque o pai, ele realmente tem dúvidas, porque ele não consegue entender. E como ele está no senso comum, para ele, o que você está trabalhando na sala de aula é senso comum. Então, você tem que mostrar que a escola, ela pega a situação do cotidiano e ela avança para esse conhecimento acadêmico que o aluno precisa. Então, ele sai do senso comum. E os pais não entendem isso. Então, é muito importante que os alunos levem sempre uma explicação da professora do que foi trabalhado, academicamente, né? E é porque o pai não conhece, né? Ele não conhece, e para ele o filho está na escola é para aprender aquele conhecimento acadêmico que ele não sabe transmitir. Então, nós precisamos nos preparar para conversar com os pais nesse sentido. Conversar por meio de um mapa conceitual, das competências que estão sendo desenvolvidas com essa forma de escrever por meio dos conteúdos, para ele poder entender que o aluno está aprendendo conteúdos com situações da vida e da vida que está acontecendo naquele momento. Se agora foram as Olimpíadas, poderia ter sido uma outra situação, né? Lá o desastre lá que teve em Minas Gerais, né? Sei lá, um incêndio que aconteceu ou um acidente que aconteceu, qualquer coisa, tu pode aprender conteúdos e conteúdos acadêmicos, né? Então, isso é muito importante, conteúdos científicos, né? É muito importante que os pais entendam isso. E, às vezes, nós acabamos deixando os pais de entenderem o que nós estamos fazendo. Então, eu sei que é difícil, mas nós vamos precisar trazer os pais para a escola. É um caminho, justamente, é uma dificuldade que eu sinto de trazer eles para a escola e entender que aquilo que a gente está fazendo tem valor, né? Que não é só uma brincadeira, enfim. E não é senso comum, né? É conhecimento mesmo, é assim que ele vai se formar. É imaginar, né, Evelise e Cláudia, que o pai, ele tá preso no tradicional ainda, ele confia no tradicional. A gente precisa mostrar que outras formas também funcionam, né? Então, é importante, eu acho que é muito legal a questão do mapa conceitual, que demonstra muito qual é o conhecimento está ligado com o quê, com qual atividade. Isso é importante. Ele foge, ele consegue sair do quadrado, né? Porque é importante hoje o pai também pensar fora da caixa, porque ele vai ser o nosso esteio, o nosso apoio, né? É isso aí. Não tem outra solução, é engajar todo mundo nessa caminhada. E aí, agora que essa caminhada está a passos lentos, como trazer todo mundo? Vai ser difícil. Mas a vida é cheia de desafios, né, pessoal? Vamos em frente. Temos mais alguma pergunta? A gente já tem agora, já está na hora da próxima professora. Não, tem alguns minutos ainda, mas nós também tem que dar um intervalinho, né? Então, alguém quer falar o Sicário para sempre? Não? Parabenizar o trabalho.
parabenizar o trabalho. Muito bom, Letícia e Carlos. Parabéns pelo trabalho. Foi muito Obrigada, bom ouvir professor. vocês. Obrigado aí, professor. Obrigado pelo reconhecimento aí. Aquela nossa frase, né? Educação é importante, né? É que, nossa, sabe o que é, pessoal? De manhã eu falei isso e acabou aquele silêncio, assim. Mas é que na turma que eu fiz uma disciplina com o professor Rossano, tinha eu, o Jean e a Juliana. E aí a gente brincava que a educação era importante, a educação era o cumprimento da manhã era esse. Então, por isso que ficou uma piada interna, só para o pessoal poder entender, né? Verdade. É, uma verdade dita muitas vezes. Melhor que uma mentira dita muitas vezes. Olha, É, uma verdade, educação.